no decreto do prefeito. Eu acredito que a parte lá do orçamento, estabilização de crédito, já tenha sido feita, está funcionando adequadamente. Me parece, tá? A gente vai entrar no detalhe. Mas tem uma parte da questão de contratos que a gente tem que resolver e ver a melhor forma de configurar isso. Talvez não seja a ideal, talvez a gente precise realmente de customização. Eu acho que vai passar, hein, Francisco, por aquela reunião que a gente teve sobre herança de contratos, lembra? Termo de execução. Lembro sim. Mas a gente vai discutir aqui, eu vou ler só o decreto, depois eu vou passar para o Jorge William, que é da secretaria que está com essa questão, que é a SMPDA, e aí a gente esclarece um pouco mais as dificuldades que ele está tendo lá, e a gente entra aqui na definição de como é que a gente vai tratar. Eu acho que a gente tem várias situações de delegação de competência. Me parece que nem... Aí a pessoa da Supor pode até depois esclarecer melhor, mas acho que nem sempre quando o prefeito estabelece uma delegação, existe sempre uma forma igual, padrão. Dependendo da situação, da conveniência do momento, essa delegação pode ter uma abrangência diferente, né? Então, e a gente tem que ver como é que trata cada caso, a gente cria cenários já padrão para algumas dessas delegações, e aí trata os casos que não forem do padrão como exceção. Esse é o objetivo da reunião, tá? Discutir esse tipo de situação. Eu vou pegar vou dar uma lida rápida aqui, só compartilhar com vocês. Estão vendo aí? Dá para ler? Acho que não, né? Vamos lá. Ficam delegadas à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais as unidades administrativas de código 43765 e 43766, da Secretaria Municipal de Saúde. Aqui é a Vigilância Sanitária, eu não sei qual é a outra. Aí são duas unidades que eles delegaram aqui para a gente. É o Centro de Controle de Zoonoses e o Instituto Jorge Weissmann. Tá. Eles não botaram o nome aí, botaram só Sim. o nome. No decreto só saiu o número dessas Tá unidades aí. Beleza. Bom, então, incumbirá a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais prestar apoio técnico, administrativo e financeiro voltados ao desenvolvimento das atividades típicas nas unidades doravante delegadas, incluída a prática de todos os atos pertinentes à gestão de pessoal, abarcando o exercício do poder disciplinar sancionatório, a gestão de bens móveis e contratos já cadastrados, respectivamente, no Cisbens e no CIAFIC-SECOM, mediante subrogação. Isso aqui em linhas gerais, tá? Aí eu vou deixar o Jorge explicar o que ele já conseguiu fazer com o apoio da própria Supor e o que ele está esbarrando nas dificuldades. Então, gente, boa tarde aí a todos aí, né? A parte do empenhamento, da liquidação, a gente já está enxergando, tanto que eu já liquidei lá para a organização social, né? Que isso até quando eu fiz o ofício pelo processo Ponto Rio, eu fiz para o Gustavo e o Gustavo repassou para o Misael, que essa parte da gente autorizar a despesa, empenhar e liquidar num PT de outra secretaria seria com o Misael. Isso eu estou conseguindo enxergar. O problema é que no SECOM eu não estou conseguindo enxergar a unidade Ivisa Rio, que é o 180015. Eu só consigo enxergar aqui a SMPDA. Aí, por exemplo, eu preciso fazer uma aquisição no PT deles lá, que eu tenho que fazer aquisição, tem a parte de registro de preço, eu não enxergo isso no SECOM. Aí e foi pedido, nesse mesmo ofício que o Gustavo repassou lá para o Misael, eu pedi o acesso ao CIAFIC e ao SECOM, da Ivisa, que é a unidade 180015. Resumidamente é isso. Mas essa primeira pergunta, Jorge, essas que você já está fazendo, a parte de empenho, então, você consegue citar a aquisição dessas outras unidades? Você enxerga, quando você vai fazer a seleção lá para buscar a aquisição, o número da aquisição? Não, enxergar, eu enxergo assim, como se fosse consulta. Pois Agora, é. na hora de fazer uma aquisição, por exemplo, Não é fazer uma fazer, aquisição não. nova, eu não tô, aí eu, pelo menos, não estava, até ontem não estava deixando eu fazer, entendeu? Eu digo, no CIAFIC, quando você vai selecionar a aquisição, aparecem essas aquisições? Peraí que agora é melhor peraí, deixa eu ver com a pessoa aqui. Que aí
Porque está mais tarimbada com isso. Peraí. Renata? Hein, Renata? Me ajuda aqui. Eu estou numa sala aqui junto com o Gustavo Miranda. Tem várias pessoas aqui. Aí a gente não estava conseguindo acessar o que? Era o Nusecom, a unidade e Visa Rio, que é 18.015. Agora, quando vai fazer uma aquisição, aparece, ó, para mim. Ah, então aí resolveu? Lembra quando não estava aparecendo? Né? Então tá, isso aí, Gustavo. Ainda bem que eu tinha te falado antes lá, quando eu estava na minha sala, eu tinha te falado que até ontem a gente não estava conseguindo enxergar no Secom a unidade e Visa Rio. Não conseguia fazer uma aquisição. Aliás, a gente enxergava como consulta, mas na hora de fazer uma aquisição nova, não aparecia a unidade Visa, né? Agora, segundo aqui a Renata, eu estou aqui na mesa dela, no computador dela, agora realmente abre, que eu ouvi isso com ela ontem, agora já está abrindo, entendeu? Está abrindo a unidade Visa. Então, acredito que aí já devem ter, no ofício, quando eu pedi o acesso ao SECOM para a unidade Visa, tinha o nome dela, tinha o meu nome e outros nomes, que era o acesso ao cadastro geral, conforme tem lá na legenda da planilha. Então, acredito que agora eu esteja enxergando também isso, entendeu? Ela agora está enxergando, eu já devo estar enxergando. Só você e o Wilson? Tá, deixa eu entender aqui, peraí. Então vai, fala aí. Assim, antes vocês não estavam enxergando, quer dizer, só para consulta. Agora vocês já estão conseguindo, que eu estou entendendo, até que fazer um cadastro de uma aquisição para essas unidades, não é isso? Só que antes, vocês estavam fazendo já reserva, empenho, liquidação, tudo para essas unidades. Você conseguia selecionar, vou perguntar até ao Francisco, se é possível isso. Uma vez que ele tinha acesso à consulta, se ele conseguiria selecionar uma aquisição lá no CEAFIC de uma outra UG. Não, mas é porque o empenho e liquidação a gente faz no CEAFIC. Eu te falei que isso já estava, tanto que eu já liquidei. Agora, o SECOM, assim, o que eu entendo desse novo sistema é que você tinha antes, assim, você tinha o FINCOM, a parte contábil, onde eu empenhava e liquidava, e eu tinha o FINCOM contratos que eu tinha que cadastrar lá o contrato depois que eu assinava lá. Eram dois sistemas, assim, diferentes, né? E aqui hoje a gente tem o CEAFIC normal, onde eu empenho líquido, né? E eu tenho o SECOM para cadastrar os contratos formais, bem similar ao que era o FINCOM. Então é aquilo que eu te falei, no CEAFIC estava beleza, eu já até liquidei e já está para pagar. Agora, no SECOM que eu não estava tendo acesso, mas hoje aqui, quando eu vim aqui para a mesa, eu estou do lado da Renata aqui, realmente agora está aparecendo a unidade Visa para fazer aqui. Não, entendi o teu ponto. Não, entendi. A minha dúvida é que, pelo que você está falando, isso foi de ontem para hoje, né? Isso, você passou a não só enxergar para consulta as aquisições da Ivisa Rio. Isso. Mas você pode abrir uma aquisição para essa UG. Minha dúvida é a execução no CEAFIC para essas aquisições, se você conseguiria fazer, uma vez que você não tinha esse acesso de cadastro nessa UG, entendeu? Deixa eu escrever a mão, acho que ele deve ter entendido a minha dúvida, porque só falar, essa é uma dúvida. A outra dúvida é se esse é o procedimento que a gente deve adotar, e é muito mais para a sub-GGC. Toda vez que acontecer esse tipo de situação, a gente cadastra os usuários desse órgão que está recebendo a delegação de competência como se fossem usuários da outra UG, ou a gente vai adotar algum outro tipo de procedimento. No caso do que a gente discutiu umas 2, 3 semanas atrás, a gente pediu para que essa unidade, no caso, estamos falando do caso aqui, né? A SMPDA solicitasse, então, a Ivisa desse acesso a determinados usuários para que esses usuários tivessem permissão de fazer cadastro no SECOM. Isso. Uma vez que a Ivisa desse essa permissão, aí seriam cadastrados esses usuários. Só que esses usuários eles passam a ser cadastrados a fazer qualquer coisa para a Ivisa. E eu não sei se essa delegação ela restringe de alguma forma. Entendeu? Não, então, essa é a discussão. A gente, por enquanto, não tem exceto se fizesse uma que a gente chama aqui de
solicitação de consumo e fazer um termo de execução, que é o que a gente tem hoje no SECOM, depois o Vasco Francisco vai poder até explicar melhor do que eu. Vocês poderiam fazer a gestão desse contrato como se fosse um termo de execução. Hoje não tem. Para vocês fazerem uma gestão completa e poderem, inclusive, abrir um contrato como se vocês fossem usuários da Evisa, de fato, a solução é que a gente tem essa, que eu acho que foi dado de ontem. A Lúcia está aqui já? A Lúcia está na... Porque se eu fiz a Lúcia que estava tratando, ela viu a necessidade de vocês, viu a urgência e deve ter colocado vocês como usuários Do da Evisa. Entendi. Então, você fazer como Entendi. se fosse Evisa. Entendi. A discussão aqui, o pedido da reunião é discutir se esse vai ser o formato que a gente vai Essa é a tratar. melhor solução. Entendi. Primeiro, então, como é que vocês estavam fazendo toda a execução, uma vez que, pelo menos até ontem, vocês não tinham esse acesso à Evisa, como é que vocês estavam executando essas despesas dessas aquisições? Se é possível, não sei. Eu estranho. Mas é porque, olha só, quando a gente pegou esse PT aí, o 18015, já tinham coisas empenhadas. Aí o que eu fiz? Como eu dei continuidade aqui, eu liquidei coisas e empenhos efetuados pelo Evisa. Entendi. Entendeu? Já tinha saldo de empenho, que era um saldo que comportava o valor da liquidação, eu só liquidei aqui. Entendeu? Tá. Só para você ter ciência. O empenho feito por eles e eu liquidei aqui. Tá. Entendeu? Deixa o que eu vou entender. fazer? Aí agora o que eu vou fazer? Porque a gente estava tudo na pressa, porque senão ia virar o mês e a empresa, a organização, ela tem que pagar a folha até o 5º dia útil. Senão não ia dar tempo, porque ela só tinha 100 mil na conta, uma folha de 1 milhão, não ia ter como a gente pagar antes e aí ia dar problema, ela ia ter que atrasar o salário. Eu tive que correr. Mas eu até comentei com eles lá, aí eles aceitaram lá, e o que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar o saldo desses empenhos, que esse tinha que ter sido feito antes, mas foi tudo na pressa, nessa transição. Eu vou cancelar o saldo desses empenhos que eles fizeram e vou reempenhar na minha matrícula de ordenador. Entendeu? Para dar o corte. Tá, entendeu? Você Não, agora está como ordenador da Evisa. Não, ordenador da Evisa não, ordenador do PT. A Evisa está lá, é uma entidade que está lá dentro da saúde. A delegação que está escrito no decreto é que esse PT ele veio todo para a SMPDA. A gestão desse programa de trabalho 180015, final 2216, é da SMPDA. E esse PT o que comporta? Esse PT comporta 2 unidades, entendeu? Que pertenciam ao Evisa, que é o Instituto Jorge Washman, que é na Mangueira, é um hospital para pets, né, animais, e o Centro de Controle de Zoonoses em Santa Cruz, que é o outro hospital para pets. Então, essas unidades elas estavam dentro da Evisa Rio. Então, a gestão era da Evisa Rio, agora não é mais. A gestão dessas unidades é com a SMPDA. É isso que está dizendo o decreto, tanto para a gestão patrimonial, orçamentária, até a parte de disciplinar de funcionários, tiver que punir os funcionários, entendeu? Porque esses funcionários você tem até servidor federal lá, entendeu? Além de servidor municipal. Mas a gestão deles agora passa a ser da SMPDA. Se tiver que, sei lá, no caso, penalizar alguém, é tudo com a gente aqui, entendeu? Tentando te explicar assim bem para entender a ideia, tá? Deixar o Francisco levantar a mão para ele comentar um pouco também esse cenário. Francisco, por favor. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos aí, pessoal. Na fala de vocês, eu identifiquei 3 cenários aqui, tá? Respondendo a sua pergunta, começando por ela aí, ô Gustavo, de se eles lá conseguiriam visualizar alguma aquisição que não seja da UG deles, né? Não consegue, a não ser que exista um termo de execução delegando para eles essa possibilidade, tá? Então, quando o Jorge colocou aí de ter executado, no final aí ele até esclareceu que só fez a liquidação, mas eu entendi pela fala dele que ele já fez uma liquidação lá da Evisa mesmo, né, entrando lá dentro do CIAFIC e fazendo, né, o documento de liquidação que já tinha ali o seu contrato vinculado à nota de empenho. Né? É isso mesmo, não foi, Jorge? Sim, foi isso. Perfeito. Só que aí, já que você falou isso aí, é que em cima de todos esses contratos que vieram junto desse programa de trabalho, vieram também que a gente vai assinar,
os termos de subrrogação, né? Tá. Todos eles têm um termo de subrrogação deles passando, né? Eles vão assinar, a gente vai assinar essa assinatura de 2 partes. Só que isso está tudo na PGM. A PGM está analisando essas minutas, mas a gente já tinha conversado com a PGM e eles falaram que está tudo ok e vão aprovar isso. Quando assinar esses termos serão cadastrados no SECOM. Tá. Agora, eu só então, não sei se no SECOM tem algum tipo de contrato, termo de subrrogação. Eu acredito que deve ser termo de execução, que é o que você falou aí. Não, Quando eu cadastrar, eu vou ter que fazer um termo de execução, não é isso? Não. Aí essa realidade que você está colocando aí entra no terceiro ponto que eu ia falar, né? Então, só para a gente interagir aqui e entender quais são os possíveis cenários. Então, como eu falei, nós temos 3 possibilidades. A primeira delas eu tenho um contrato. Aí eu vou usar nomes genéricos aqui, mas só para a gente entender, tá? Eu tenho 3 cenários aqui. O primeiro deles onde eu tenho um contrato firmado em nome da UGA. E a UGB precisa executá-lo. Neste cenário, aí eu estou falando somente de execução. A gente não está falando de transferência de titularidade, subrogação nem nada. É o simples fato de que a UGB precisa executar um contrato que pertence ao GA. Então, neste cenário, o SECOM ele tem o termo de execução. Tá? Então, a gente faz um termo de execução, e aí quem faz esse termo? A UGA, que é a dona do contrato, faz um termo de execução, permitindo que parte daquele contrato seja executado pela UGB. Tá? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, né, dado a força aí do decreto que vocês trouxeram aí, é algo do tipo, né? Para mim, ele talvez seja até o menos utilizado aí, mas pelo que eu entendi, é algo do tipo, olha, o prefeito delegou a minha pessoa, aí eu não vou nem falar em nome de UG, tá, pessoal? Vou falar que é a minha pessoa, Francisco, a possibilidade de criar novos contratos em nome da UGA, da UGB, da UGC e por aí vai. Então, este é um cenário onde a gente vai lá nas permissões do SECOM e atribui ao Francisco Martins a possibilidade de criar novos contratos em nome da UGA, da UGB e da UGC. Ok? Esse é o segundo cenário. E o terceiro cenário, que acredito que é a realidade de vocês aí, viu, Jorge? Seria o que a gente está chamando aqui, nós até fizemos algumas reuniões há algumas semanas aí a esse respeito, que seria a transferência de titularidade. O Jorge bem colocou aí que eles vão fazer uma assinatura de um termo de subrogação, onde os contratos já firmados eles serão transferidos para a SMPDA. Eles estavam em nome da Ivisa e agora passam a serem executados pela SMPDA. Então, neste cenário, isso não tem, essa possibilidade ainda não existe dentro do SECOM. Se isso for algo a toque de caixa, Gustavo, a gente faria isso via script, deixando tudo registrado, mas o cenário seria uma alteração contratual, onde a gente deixaria registrado lá bonitinho, olha, este contrato ele foi assinado originalmente pela Ivisa, só que agora quem mantém ele e faz qualquer alteração nele é a SMPDA, que aí a gente chamou aqui de transferência de titularidade, né? Mas é exatamente esse termo de subrogação. Então, Francisco, sim. Posso complicar mais um pouco aí? Pode. Estou entendendo tudo que você está falando. Esses termos de subrogação, só tem um que se enquadra nisso que você falou aí, que eles estão subrogando 100% do contrato. Os outros termos, né, eles estão subrogando, porque são contratos foram feitos lá por eles, então são contratos que a Secretaria de Saúde fez para a Secretaria como um todo e que o Ivisa, que é um órgão da saúde, também se utilizava do objeto daquele contrato. Então, tem alguns termos, né, de subrogação que eles estão subrogando parte e não 100%. Tipo assim, tem um que está subrogando 10%, tem um que está subrogando 7%. Eles estão subrogando parte, por quê? Porque foram contratos feitos para a Secretaria toda, Secretaria de Saúde toda. O Ivisa, como era um órgão da saúde,
ele se beneficia daquele objeto, tipo locação de veículos. Os caras fizeram lá, tem uma licitação que é para 100 veículos. O Ivisa tinha direito a 2 veículos daquele contrato. Então, por exemplo, nesse contrato, eles estão subrogando partes que seriam esses 2 veículos. Está passando para mim SMPDA. Nesse Só para caso aí, complicar mais um Jorge, pouco, tá? não, perfeito. E nesse caso aí, eu te faço uma pergunta. Quando você fala que eles estão subrogando apenas 10% desse contrato, os outros 90% já foi executado? Ou eles vão manter essa execução em paralelo? Não, os outros 90%, tudo ter sido executado, não, porque é um contrato que ainda vai terminar, de cabeça não me lembro qual o término deles, mas desses 90%, provavelmente alguma coisa eles já executaram, mas não foi tudo executado, que eles vão continuar executando por lá, entendeu? Então, neste caso, Jorge, onde não é 100%, né, ou que existe ainda aí parte sendo executado pela UG e está sendo subrogado apenas um percentual, aí a gente entende aqui que o que deve ser feito é um termo de execução. Porque nesse termo de execução, o pessoal da Invisa vai transferir os 10%, permitir a execução dos 10% pela SMPDA, entende? Beleza. E o que está sendo subrogado 100%? Também Aí por termo de execução? Não, aí o que está sendo subrogado 100%, meu entender aí é que eu acho que seria essa transferência de titularidade. Por quê? Porque vamos imaginar que você tenha necessidade de fazer algum aditivo, né, estender algum prazo ou até mesmo um valor. E vou ter mesmo. Você precisaria ter a autoridade deste contrato. Por isso que a gente está classificando esse que você está chamando de subrogar 100% de transferência de titularidade. Mas aí tem um problema nesse que você falou, que o sistema não estaria programado, né, assim, para aceitar hoje, isso aí, né? Hoje não estaria, a toque de caixa não estaria. Se fosse uma necessidade urgente, aí assim, a gente tem meios de atendê-los aí, mas não seria via sistema, né? E eu estou falando que hoje é porque assim, isso já entrou no nosso radar há alguns dias. Nós aí, por iniciativa da SubGC e do Gustavo, aí, nós já fizemos algumas reuniões e estamos modelando, né, essa ideia. Por isso que eu já estou te trazendo aqui mais ou menos essa ideia, mas ainda há de se discutir ainda algumas coisas, né, para a gente bater o martelo e fazer essa implementação. Então, hoje, esta subrogação de 100% ainda não existe disponível dentro do sistema. Assim, até existe, eu prefiro falar que não existe, viu, Jorge, para não complicar ainda mais. Mas, como a gente está falando de uma transferência de valor, o próprio termo de execução permite você transferir 100%. Sim. Só que é o executar. Você não teria direito de ir lá e fazer, por exemplo, um aditivo. Uma prorrogação, você está dizendo. Exatamente. Esse contrato de 100% subrogado, ele vence agora 31/8. Então, eu já vou ter que começar os procedimentos justamente para prorrogar esse contrato. Perfeito. Aí, nesse caso, quem deveria lançar dentro do SECOM essa prorrogação seria o pessoal da Invisa lá, entendeu? Não vocês aí da SMPDA. Mas é isso que eu estou falando. A gente vai ter um essa problema, porque que a gente está fazendo aí, discutindo para implementar no sistema. O problema é que, por exemplo, esse aditivo, quando prorrogar, quem vai assinar vai ser eu aqui, a SMPDA. Aí, provavelmente eles, assim, apesar de ser tudo colega, eles não vão querer lançar um contrato no SECOM que eles não assinaram. Vai dar problema. Aí, neste ponto especificamente, Jorge, o que poderia ser feito? Seria atribuir temporariamente, para a gente fazer tudo via sistema, né? Atribuir temporariamente a você, a sua pessoa, o acesso à unidade gestora Invisa para que você fizesse esse lançamento. Porque ficaria todos os lançamentos no teu usuário, na tua senha, como na minha matrícula, você quer dizer? Na sua matrícula, exatamente, entendeu? Então seria um paliativo, tá? O que já fizeram, né, Chico? Pois é, eu nem sei como já fizeram, né? Pelo que o Jorge falou. A Lúcia deve ter feito aí. Se ele conseguiu com a Renata aí visualizar hoje a própria EUG, né? Deve ter sido. Então, eu não entendo muito de sistema, não, mas pelo que vocês estão falando, deve ter sido isso aí mesmo. Não, mas é porque assim, meio que são as possibilidades, né? Mas o que eu estou te adiantando é assim, que assim, hoje em um cenário emergencial a gente tem algumas saídas. Não são as ideais, porque a ideal
a gente está discutindo aqui para fazer essa implementação em breve, tá bom? Beleza. Sim, Gustavo. Assim, outro caso que a transferência parcial, eu acho que, do jeito que o Jorge escreveu, eu vou falar aqui para ver se eu entendi, eu não sei se da forma como a gente faz hoje no SECOM também atenderia. Porque é o seguinte, pelo que eu entendi, a Ivisa é o G que pertence à Secretaria de Saúde. Sim, sim. Então, esse contrato, pelo que o Jorge comentou, é um contrato da Secretaria de Saúde, que há um termo de execução, sei lá, de 10% desse contrato, que foi para a Ivisa. Sim. A Ivisa hoje já executa um contrato que era da saúde. Então, já é um termo de execução. O que está acontecendo agora é que esse termo de execução está sendo transferido para a SMPDA. A gente consegue fazer um termo de execução de um termo de execução? Eu não sei. Aquilo que não foi executado, aí nesse caso, Gustavo, aquilo que não foi executado pela Ivisa, eles precisam cancelar, que seria anular aquela contabilização que foi feita em nome deles. O que não executou, ele vai voltar para a saúde, que é a dona daquele contrato. E aí, uma vez que ele volte para a saúde faz um novo termo agora para a SMPDA. Entendi. Volta para a saúde. Ouviu, Jorge? Estou vendo. Volta para a saúde. O que não foi executado pela Ivisa desses 10%, não sei se é o número esse, vamos tratar isso como um exemplo, sim. Você tem que retornar para a saúde, o saldo vai voltar lá para a saúde, para o contrato, né? Para aquisição mãe, que é a aquisição que está na saúde, e aí faz um novo termo de execução, nova solicitação de consumo, desse percentual que sobrou, vamos supor que seja 5%, agora para SMPDA. É isso, Entendi. né, Fábio? É isso mesmo. E aí, Gustavo, o que acontece? O porquê, né? Vamos ao porquê que o SECOM não permite que a Anvisa transfira para a SMPDA. Porque, como você bem colocou, a Anvisa não é a dona. A dona é a saúde. Então, a Anvisa devolve para a saúde e a saúde gere novamente ali como ela acha que tem que ser, né? Então, a gestão do contrato é a saúde. A Anvisa e a SMPDA são executantes que vou chamar aqui, estão auxiliando na execução daquele contrato, mas a gestão é toda da saúde. Então, por isso que, se a Anvisa não vai mais executar, ela devolve para a saúde e a saúde faz um novo termo para a SMPDA. PDA, eu entendi. É porque a gente vai ter esses três casos, tá? A gente tem caso que foi a saúde que licitou, e que aí a Ivisa, por ser um órgão da saúde, ela detém lá uma parte daquele objeto, e a gente tem coisas que a própria Ivisa assinou. Aí ela que assinou o contrato, aí ela mesma, Ivisa, poderia fazer o termo de execução. Mas quando for Perfeito. a saúde, não tem como a Ivisa fazer isso daí, teria que ser a saúde. Eu entendi. A lógica aí, eu entendi. A lógica eu entendi. Entendeu? Agora, aí eu vou ter que correr atrás aqui. Eu vou ter que correr atrás disso. De qualquer forma, aí Sobral, falando mais com a SubGC, eu acho que é mais uma das questões que a gente tem que, tudo isso que a gente está tratando aqui, seja subrogação total, parcial, se é termo de execução, se é alteração contratual para mudar a unidade gestora, a gente vai ter que especificar muito bem, porque olhando esse cenário que a gente está falando, né, a saúde transfere parte para a Ivisa. Havia uma delegação de competência do prefeito dizendo que aquele contrato, aquele pedaço, que é entendido como um contrato na prefeitura, pelo que a gente discutiu em reuniões até com a própria CGM, era tratado como um outro contrato à parte, que poderia, inclusive, ter vida própria, independente daquele contrato mãe. Agora, quem vai fazer a gestão daquele pedaço que estava com a Ivisa, entendido como um contrato, passa a ser a SMPDA. Aí, no sistema, para a gente resolver isso, a gente devolve a parte que não foi executada para a saúde e a saúde faz uma transferência para a SMPDA. Essa transferência entre saúde e SMPDA ela não está formalizada por esse decreto, né? Então, fica uma coisa que vai ter que ser, eu acho que, pensar como tratar isso no sistema para reproduzir o que está sendo de fato feito na vida real. Esses procedimentos que a prefeitura adota de delegação, me parece que é o que dá para fazer no sistema hoje, mas aí, Sobral, a gente vai ter que... Nesse caso, ela não poderia fazer adesão à ata e executar um contrato à parte direto?
que aí ela ia executar o contrato direto. Ela fazia adesão à ata da saúde e Não, gerava o contrato. o Sobral, olha só, tem alguns casos, eu só falei do caso que tem contrato formal. Alguns casos tem ata e a gente já está vendo isso, eles vão transferir o quantitativo para a gente. Mas esses casos que tem contrato formal, não tem como fazer Já está por ata. executando, né? É a subrogação. Aí não tem como. Entendeu? Sobral, isso vai ter que entrar na pauta de. Não sei se o Francisco concorda também, de discussão dessas funcionalidades aí, porque né, eu acho que ainda tem detalhes aí, a gente deixar mais aderente ao nosso processo, entendeu? Me parece. Mas está entendido, acho que é isso mesmo. Agora está resolvido, só que aí um outro ponto, ô Jorge, e aí eu acho que a Supor pode ajudar também. A delegação de competência para a parte lá da execução no CEFIC, que foi feita por descentralização de crédito, no PT, para você poder ordenar despesa ali, eu entendo que não é suficiente isso. Eu acho que você vai ter que ser cadastrado como ordenador de despesa na Evisa. Entendi. Isso implica que Aí já fica uma distorção grande, né? Porque, você na não é verdade, eu ordenador sou ordenador só da desse SMPDA. Exatamente. Você passa a ser ordenador integralmente de tudo da Evisa. Aí eu vou pedir para o pessoal do orçamento para me ajudar a informar se é isso mesmo. Se é suficiente, a centralização de crédito já garante ele como ordenador, ou se, para que ele possa fazer a ordenação lá na Evisa, ele precisa realmente estar cadastrado como ordenador da Evisa, e aí para qualquer ato, não é só esses que estão na delegação no decreto. Não sei aí Entendi. quem faz a descentralização de crédito pela Suposta consegue ajudar a explicar isso. Eu não sei, mas eu acho que o Gabriel... Gustavo, eu posso até te dar um retorno depois, que eu pedi para o assessor de orçamento aqui, se ele consegue já fazer a reserva nesse PT. Aí eu pedi, tenta fazer uma reserva de R$5, um exemplo. E aí eu entro tentando ver se eu aprovo como ordenador essa reserva. Se eu conseguir fazer essa reserva e aí quando eu aprovar já vira o empenho, eu não sei como é que está resolvido no sistema. Eu só vou saber te responder o seguinte, eu já consigo empenhar aqui. Agora, como eu estou cadastrado, se é como ordenador do Ivisa ou não, eu não vou saber te dizer isso, entendeu? A gente consegue ver aqui, eu só não sei se é necessário. Eu acho até que a Lúcia pode confirmar se ela já colocou ele como ordenador da Evisa. Porque aí vai além disso que você está falando, tá? Do que você está entendendo que é exclusivamente do PT. Na cara está dizendo aqui que você, de fato, já está como ordenador da Evisa. Ah, tá, entendi. Então, esse procedimento de centralização de crédito que é feito no CEFIC, ele não garante essa possibilidade de você ser ordenador. Então, você tem que ser cadastrado como ordenador da Evisa, o que te dá poderes adicionais ao que esse decreto de delegação concordo contigo. Aí é que eu vou falar para o Francisco. Eu sei que vocês devem ter N coisas para acertar no sistema, melhorias, mas isso é uma situação que eu não estava sabendo disso, eu não fico confortável em relação a isso, porque eu fui nomeado subsecretário de gestão da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Eu sou ordenador da SMPDA. E o prefeito, por decreto, passou 2 unidades da Secretaria de Saúde e Visa para a SMPDA, passou a gestão para cá. Aí isso vai me dar problema na prestação de conta de gestão de 2025, que a gente faz no próximo ano, que eu tenho que prestar contas para a CGM, vai para o tribunal. Isso pode vir a me causar problemas, que o relatório que a gente imprime dos ordenadores vai aparecer a minha matrícula e meu nome como ordenador da Evisa. E, na verdade, não é. Eu não sou ordenador da Evisa. Eu sou ordenador do PT 180015, final 22... Qual o final? 22? 40, não, acho que é 96. 22, acho que é 2296 o final. Aí a minha prestação de contas de gestão pode dar problema lá na controladoria por causa disso aí. Pois é, deixa eu fazer uma pergunta aqui, confirmar isso aí com o pessoal da Supor, não sei, acho que é a Lorena que faz isso, né? A Rafaela está lá, ela também aqui. 216. Quando vocês fazem a centralização de crédito,
o sistema já não faz essa limitação de colocar automaticamente essa pessoa como ordenador apenas do PT, né? Só para confirmar. Tenho quase certeza que não, mas... E aí a gente é obrigado a colocar ele como ordenador de toda a UG. É isso? Eu não sei porque a Lorena não está na reunião, né? Tá. Talvez o Gabriel possa confirmar isso, sabe, Gabriel? Ô, Gustavo, a Lorena faz apenas uma nota patrimonial, né? Não sei se isso... Eu acho que isso não colocaria ele como ordenador. Eu É também uma acho que nota não. patrimonial que ela faz no sistema. Eu acho que não. Só quero... Gabriel, sabe confirmar isso? Se essa funcionalidade de sinalização de crédito atribui possibilidade Não, de ser ordenador só de um PT. Não existe no CFIC isso, não é isso? não, o ordenador é da UG, emissora do empenho. Então é isso Eu não mesmo. quero PT. Isso é uma coisa que a gente vai ter que também... Isso vai ter que ver, porque com certeza ano que vem lá, quando sair a portaria da auditoria, a gente vai ter que tirar o relatório do ordenador, com tudo que o ordenador, ele efetivamente ordenou, as despesas lá, eu vou figurar como ordenador da ISA, e não só eu, né, o próprio secretário também, né. E eu não sei se a CGM, aí vai ter que, eu sei que isso tudo tem explicações, tem justificativas, mas é uma situação que agora, né, eu não estava sabendo disso, que agora, entendendo melhor como é que está o sistema aí, eu não me sinto realmente não me sinto confortável com essa situação. Eu pediria até o Francisco, apesar das inúmeras coisas que ele deve ter de melhoria no sistema, que ele conseguisse, sei lá, botar isso como uma prioridade, não sei se está acontecendo só comigo, que eu sei que o prefeito faz várias delegações de competência aí, ver se a gente consegue acertar e me colocar como ordenador só desse PT. Entendeu? Eu não sei qual não é tempo que só levaria, eu não sei não é qual só com tempo você. que levaria isso, entendeu? Não, isso pode deixar que a gente vai. Não é só com você, não. Tem outros, esse cenário. A gente tem que discutir também essa parte toda dos contratos, né? A gente está no escopo dessa versão Gama, que entra esse ano. Como é que a gente vai tratar também essas questões que são objeto dessas delegações, né? De gestão de contrato, se vai, que a gente está chamando de herança de contrato, que é a alteração do contrato para alterar o G, se vai ser isso, se vai ser um termo de execução integral. A gente teve uma discussão, uma reunião, há visões divergentes, mas a gente não começou a discutir as especificações. Então, mas aí, Sobral, isso é importante, tá? A gente está... Acho que, pelo que eu entendi aqui, está resolvido, você vai conseguir, pelo menos, executar, mas a gente Beleza. tem algumas variáveis aí que não estão aderentes e restritas o necessário para que não deixe esses riscos de exposição que você mencionou aí. Acho que é isso. Beleza, então. Beleza? Qualquer coisa, eu estou à Não. disposição, entendeu? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me ligar aí, vocês aí, para a gente tentar ver se acerta isso aí. Tá bom. Tá bom? E eu agradeço aí mais uma vez a você aí, Gustavo, aí, por ter tido a iniciativa dessa reunião aí, tá? Acredito que eu não devo mais te perturbar, né, no bom sentido ainda esse ano, né? Mas vamos. Pô, mas estamos em maio ainda. Acredito que eu não devo mais te perturbar, mas vamos ver. Mas Tá peraí, bom. a Renata aqui tem uma pergunta pro Sobral aí. Fala aí, Renata. Não, na verdade, Sobral, eu vou precisar da sua ajuda sim, porque na hora que for fazer realmente no SECOM, eu não vou saber. A aquisição, eu não vou saber como proceder por a gente ter só esse PT de diferença, né? Se vai ter alguma coisa de diferente. Porque para poder, quando for renovar o contrato. Quando renovar é aquela situação. Não, e tá renovando agora, na verdade. Tudo venceu no final de dezembro. O Euler falou. A gente vai ter que tudo fazer no processo. Não sei como. Não, com os contratos, aquele que estava com o Marcelo. Então, mas assim, quando for para fazer no sistema mesmo, eu vou precisar da Justiça Cobral. Os contratos não foram vencer outro dezembro. Não, eles vão vencer aí. Não, tem uns aqui que estão vencidos já. Que eles renovaram, mas não estão no sistema. Entendi. O que ela está dizendo aqui é que são contratos que eles ainda eles fizeram a prorrogação lá, mas eles não cadastraram no SECOM. Então, quer dizer, eles assinaram o contrato,
a prorrogação, mas no sistema não registrarem. Então, no sistema consta como vencido. Aí eles vão ter que registrar isso. Aí a pergunta da Renata é: eles conseguem fazer esse registro agora com essa delegação de competência? Eles conseguiriam cadastrar esses termos no SECOM? E a gente só executa? Entendeu aí, Gustavo? Alô? Não sei se picotou aqui. Alô, alô? Aí, não, entendi mais ou Não, menos. Repete aí. Tava numa... Conseguiria sim, viu, pessoal? Conseguiria sim. Conseguiria. Então eles conseguem o que eles fizeram lá, mas que ainda não foi cadastrado no SECOM, eles conseguem cadastrar lá no SECOM, que alguns a gente, e desses aí, a gente está assumindo parte aqui. Então tá, tudo bem. Tudo bem, então beleza. Então a pergunta da Renata está respondida, então. Espera que a Carla agora levantou a mão, tem um comentário. Fala aí, Carla. Eu só queria comentar que em fevereiro a gente teve um problema parecido. E eu perguntei ao William Gabriel, que o William é o analista da Lotus que trata da parte do orçamento. Justo uma situação bem parecida. Eu fiz uma pergunta assim: um usuário que tem perfil em um UG e é ordenador, recebeu delegação de competência para PTs de outras UGs. Já foi feita a descentralização de crédito para o G dele executar os PTs delegados. A gente precisa trocar no perfil institucional dele, porque ele está vinculado às UGs referentes aos PTs delegados, e que no cadastro dessa UG ele precisa estar cadastrado como ordenador, porque desse modo ele vai visualizar tudo, não só os delegados. Eu entendo que isso não é o correto. Aí ele me respondeu que não deveria ser mexido em nada, nem no perfil institucional, porque ele vai executar na UG dele mesmo, que já tem acesso, e nem cadastrá-lo como ordenador na outra UG, porque senão a descentralização perderia o sentido. Então, assim, eu entendo que quando é feita a descentralização, isso já resolveria, porque pela resposta que ele me deu, não precisaria ser alterado nada em termos de cadastro, de credenciamento, nem no perfil institucional, nem no cadastro da UG. Rafaela, lembra, Rafaela? Acho que eu cheguei a conversar com você sobre isso na época. Essa é a minha percepção também, viu, Carla? Pessoal, não existe ordenador de PT para o sistema. O ordenador é da UG, tá? Então, tipo assim, você executa um PT... Liberar o PT deles e botar um PT novo pra gente. Viu? Pode. Okay? Quando ele recebe a delegação, ele, quando entra na UG dele, ele não enxerga esses PTs. E se ele enxerga esses PTs, ele não pode fazer qualquer execução desses PTs, inclusive ordenar. Se ele é o ordenador dessa UG que recebeu a delegação. Sim, ele é o ordenador da execução daquele empenho. Um empenho oriundo de outra UG. Um PT FONAT de outra UG. Quando ele entra lá na 380001, os PTs da 18015 vão estar disponíveis para ele, certo? Sim. Aí ele vai emitir o empenho desse PT, que é 18015, apesar de estar na UG 380001, correto? E Sim. se ele é ordenador da 380001, ele vai ordenar esse empenho, ainda que seja de um PT da 18015, porque eles, pela descentralização... Sim, porque é a ordenação da execução e não do PT. Isso. Mas é a ordenação do empenho. Isso, mas ele está emitindo o empenho na UG dele, na UG da SMPDA, que é 380001. Só que lá no PT vai estar um PT da 18015, a 18015 que é o O, né? Beleza, porque teve uma descentralização. Isso, então não precisa, teoricamente, não vê necessidade de nenhuma alteração, nem no perfil institucional dele estar enxergando a 18015, nem no cadastro de 18015, porque ele vai ordenar como se estivesse na 38. Está, né, o documento emitido pela 380001, que ele é o ordenador, né? Isso, não tem que mudar nada. Não tem que mudar nada. Agora... O problema é que, na hora que ele vai emitir, quem vai fazer a reserva tem que vincular uma aquisição. E essa aquisição está cadastrada lá só para 38. O saldo vai estar... Aí vamos lá. Aí ele não vai ter saldo, né? A aquisição tem que colocar o G permitida lá, que é esse termo de execução, entendeu? É a UG permitida que tem que colocar no e aí a gente está fazendo o termo de execução, né? Aí ele está fazendo
saldo, na verdade, ele está recebendo um saldo para 3801, e aí, mas aí lá na vinculação ele vai enxergar aquela aquisição, mas só, na verdade, só o saldo que foi liberado para ele daquele contrato. O contrato continua sendo do outro, né? Exatamente. Aí quem tem que autorizar, inclusive, essa execução é o autorizador da 18015. Sim, da dona do contrato. Agora, novas aquisições, aí ele vai precisar ser autorizador na outro gênero. Se ele vai, por exemplo, fazer contratos pela Evisa e vai autorizar, ele vai ter que ser ordenador lá. Quer dizer, ordenador não, autorizador, que é o ordenador. Vai ter que ter cadastro geral, né? E vai ter que ter um autorizador lá. É isso. Eu vou ficar na reunião. Vou chamar o Marcelo aqui. Ele tá perguntando, Marcelo tá aí, o APO? Vou chamar o Marcelo para participar. Tá bom. Fique bem, porque tem um tempo sentado. É isso, né, hein, Francisco Gabriel? Fechou? Acho que sim. No caso do CEAFIC é isso, então a gente pode tirar, hein, Lúcia? Pode tirar o Jorge como ordenador lá da Evisa. Agora, no SECOM, o pessoal da SMPDA vai precisar ficar como cadastro, para poder cadastrar as aquisições, bem como Autorizador. quem for ordenador vai ter que ter o papel de autorizador para poder autorizar essas aquisições. Senão não vai também andar. Mas aí, Gustavo, peraí, ó. O tirar o papel deles do SECOM tem o ponto que o Jorge comentou. Apesar deles serem amigos, eles vão querer ficar fazendo isso para a gente, mesmo eles detendo. Porque o grande problema daí é o quê? Se você delega só uma parte, né, você não é o majoritário, vamos chamar de como se fossem sócios, né? Você não é o majoritário dali que você detém todas as informações. Você é o minoritário. Então, sua ação não pode prevalecer perante o majoritário. Por isso que tem que ser, no caso deles aí, o G que foi incluída no perfil por último, né? Para que ele faça a ação. Mas ele tem um aditivo. Ele vai ter que pedir para ele, inclui esse aditivo aí para mim. Aí tem que ver essa parceria entre eles, entendeu? Mas sim, até se, talvez pela celeridade que eles precisam, urgência, eles não vão fazer no prazo que eles precisam. E aí, deixar eles com essa UG ainda no perfil seria uma forma deles ir próprio lá e alterar o contrato. Não, então, o que a gente combinou lá com aquele outro caso? Aí, nesse caso, aí a Evisa vai ter que pedir, né? Quer dizer, no caso, a SMPDA vai ter que mandar um ofício para a Evisa pedindo para que tais usuários tenham acesso a essa UG, para poder fazer isso. A Evisa vai dar um ok, vai autorizar e vão encaminhar para a gente aqui para a gente cadastrar. No caso, então, mas no caso de novas aquisições, não vai ter jeito, vai ter que ser autorizador mesmo, da UG completa. Você vai fazer uma aquisição, exemplo, a SMPDA vai fazer um novo contrato pela Evisa. Esse contrato vai ficar na Evisa, você tem que ser autorizador, você vai fazer tudo ali. Você vai abrir a aquisição, vai fazer todas as tramitações, vai autorizar. Gustavo, me desculpe aí, vou até chamar de ignorância, tá? Mas o que justifica, para eu compreender mesmo, tá, pessoal? Mas o que justifica a SMPDA criar um novo contrato do zero dentro da Anvisa? Porque se é um contrato novo, eu vou me aliar a você na ignorância. É porque eu estou imaginando aqui o seguinte, se é um contrato novo, se é um contrato zero, e esse contrato, quem é a dona? É a Anvisa? Tem que ser o pessoal, a equipe da Anvisa quem tem que cadastrar. E se depois ela quer delegar parte ou todo para a SMPDA executar, ela vai lá e faz um termo de execução. Que eu fiquei com dificuldade de entender o porquê, se é um contrato novo, por que a SMPDA teria que ir lá e criar dentro da UG Anvisa, entendeu? Mas aí, olha só, Francisco, lá na frente é o seguinte, por exemplo, tem um contrato aqui da organização social, ele acaba em 31 de dezembro, tá? 30 de dezembro.
Então, o secretário vai decidir. A gente pode prorrogar pela lei? Podemos. Só que ele vai decidir quem passou para a gente agora, a gente está conhecendo lá o pessoal da organização social e etc. Isso vai ser uma decisão do secretário se a gente vai lá para julho, agosto, final de agosto, se vai começar os procedimentos de prorrogação ou se vamos colocar uma nova licitação na rua. Se a decisão for por uma nova licitação na rua, que é um chamamento público, quem vai fazer o chamamento é a SMPDA, vai ser tudo por aqui. E aí a gente teria um contrato novo, esse não seria prorrogado, entendeu? A partir do término desse, 30 de dezembro, quer dizer, a partir de 1º de janeiro de 2026, a gente teria um contrato novo SMPDA. Nada feito pela Invisa, nada feito pela saúde. Aí a gente vai conseguir cadastrar no SECOM? E hoje a gente está herdando os contratos feitos pela Invisa. Beleza, podemos prorrogar? Podemos. Qual vai ser a decisão do secretário? Não sei. Mas a gente pode, né? O secretário pode decidir, decisão dele, política, não quero prorrogar. Vamos fazer uma licitação. Vai ser tudo feito por aqui. Aí eu vou conseguir cadastrar esse novo contrato? Tudo vai ser no PT, tudo vai continuar no PT 180015, final 2216, que é um PT da saúde, especificamente da Invisa. Esse PT é nosso agora, foi delegado a gente, só que a gente vai ter um contrato novo, que a gente vai ter que cadastrar como SMPDA. Entendeu? Entendi, então, aí consegue, ué. Porque aí você vai fazer todo o contrato na SMPDA, entendeu? Aí o fato do PT, Programa de Trabalho, pertencer à saúde, aí é uma configuração, né, Gabriel, que a gente precisaria verificar lá dentro se existe alguma regra. Eu nem sei se tem alguma regra lá impedindo, mas normalmente não se tem. Mas não vejo problema com relação a isso, não. Então, beleza. Não, é que eu tinha entendido que eu teria um problema em relação aos contratos novos, que seriam feitos pela SMPDA aqui, entendeu? Uhum. Mas tudo bem. Não, eu penso que os contratos novos já é em nome de vocês, o que reforça ainda mais que vocês não têm que ter realmente nada de acesso ao que pertence à Invisa, né? É só o de vocês aí mesmo, obedecendo aí as barreiras aí de acesso no sistema. Olha isso. Então, beleza, se você entende que se eu decidir licitar, fazer tudo pela SMPDA aqui, mas na hora de eu empenhar, vincular esse contrato, ele tem que estar vinculado a um PT de um outro órgão, né, porque é uma arrecadação própria da própria saúde, né, que está delegado a nós aqui, vocês entendem que não tem problema, então tudo bem, então não tem problema. Beleza, fica até mais tranquilo. Até para reforçar em 100% isso, viu, Jorge, eu vou conversar com o Gabriel aqui para a gente fazer alguns testes, porque assim, como vocês vão utilizar um PT de um outro órgão, né, Francisco, eu desconheço como é que foi configurado o roteiro contábil. Pode ser que tenha alguma restrição a nível de roteiro contábil, mas aí é configuração contábil de roteiro, o que é plenamente possível a gente fazer alguma mudança dentro do sistema CIAF. Agora, não tendo nada disso, eu não vejo nenhum impeditivo. Por favor, não tem Gabriel. relação, não, viu? A não ser que eles estão colocando o PT dentro do SECOM, entendeu? Não tem esse cenário lá não, Gabriel. Então, pronto. Então, independente um do outro ali. O único momento que se unifica os dois mundos é na NR, que o orçamento não tem nada a ver com a aquisição. Então pronto, viu, Jorge? Então, beleza. Nesse aspecto aí, o sistema já está 100% atendendo vocês. Beleza, então tudo bem. Nesse caso, não seria melhor fazer um remanejamento orçamentário? De um PT que vocês têm aí, que é de um órgão de vocês, para vocês executarem tudo dentro da gestão de vocês? Não, isso foi conversado à época, mas a gente tem problemas constitucionais, né? A Constituição diz que os poderes, as esferas públicas, né, elas têm que aplicar 25% do que arrecada da receita tributária líquida em educação e 15% na saúde. Então, esse PT ele tem que continuar sendo da saúde para poder a prefeitura comprovar, entendeu? Para ajudar na comprovação da aplicação do limite constitucional de 15% em saúde. No final das contas, foi só uma mudança de gestão aí de quem vai gerir, né, Jorge? Isso daí. Exatamente. Seria, isso aí que ele falou, foi o que eu pensei. O ideal, né? Foi o que eu pensei lá, transfere tudo PT da SMPDA, beleza, mas é porque também eles têm uma arrecadação própria lá, né?
Que isso tudo, no final, depois que eu liquido, a conta corrente que paga, que o Tesouro paga isso, é a conta corrente do Fundo Municipal de Saúde. Entendeu? Aí isso depois serve como comprovação da aplicação do limite de 15%, que a saúde nós temos que comprovar isso, entendeu? Não tem como passar por um PT da SMPDA. Tá certo? Alô? Perfeito, compreendi. Perfeito, entendeu? Então é Bom, isso. gente, acho que ficou assim compreendido o que tem que ser feito aí, Jorge. Qualquer dificuldade na hora de operacionalizar, por a gente. Tá, beleza. Valeu e agradeço mais uma vez aí, Gustavo, Beleza. também ao pessoal que eu não conheço pessoalmente aí, o Gabriel, o Francisco aí, agradeço aí, tá? E vamos tocando e à medida que se for aparecendo os problemas, eu vou entrando em contato com o Gustavo para tentar resolver. Tá bom? Obrigado aí vocês aí, um bom feriado. Igualmente. Né? Igualmente, Bom abraço. feriadão aí. Renata, Um se abração. precisar. Tchau, tchau. Renata, Tchau, se tchau. precisar de ajuda, estamos aqui. Valeu, obrigado aí. Tchau, tchau. Falou. Valeu, O pessoal quer falar. Francisco. Opa, fala aí, Sobral. Essa situação lá que deu aquela mensagem, onde eu localizo esse perfil dela aqui? Então, Tem o você vai CPF lá, dela aqui. beleza, então, você vai lá em autorizações, pesquisa o CPF dela e verifica o que ela tem aí de papel. Autorizações. Você quer compartilhar sua tela aí comigo? Gabriel, pode ser que começou aí, pode parar a gravação aí, por favor. Eu não estou conseguindo aqui, não. Tá bom. Valeu aí. Fechar essa.